Afinal, gente, existe uma fábrica de fascista? Existe no mundo um grupo ou grupos que favorecem ao fascismo? Eis a pergunta. Se não há, então, por quê? Por que que existe fascistas no mundo? Se não há, por que então que existe fascistas no mundo? Na verdade, a etimologia da palavra fascista vem de fácio, que era um chicote com o qual os romanos uniam várias tirinhas e formavam um grupo hegemônico que pensava da mesma forma. Um grupo, por exemplo, que pensava assim: nós temos que matar o escravo. Aí todo mundo unia naquele sentido de matar aquele escravo. Havia um grupo que falava assim: nós temos que apedrejar as mulheres. Esse grupo se unia, pegavam em pedras e matavam as mulheres. Daí origina essa palavra assim. Etimologicamente, ela originou-se desse costume romano. Só que, como disse os filósofos, na natureza nada se cria, tudo se transforma, já existia anterior. Só que não tinha esse nome. O fascismo tinha vários nomes. Por exemplo, ele foi chamado de farisaísmo, que foi um grupo que, no período interbíblico, eles tomaram o poder. Deus fez um silêncio de 400 anos por causa da idolatria do povo, e eles tomaram o poder e eles ditavam as regras. Eles diziam quem era santo, quem não era santo. Eles diziam o que fazer com as mulheres, o que não fazer. Eles diziam quem é que tinha demônio, quem não tinha. Eles chegaram ao ponto de dizer que Jesus tinha demônio. Por quê? Jesus não privilegiou o fascismo. Aliás, eles iam lá procurar Jesus. Inclusive, iam doentes. Um fascista chamado Simão, não é o Pedro, não. Simão leproso. Foi até Jesus porque ele era leproso, era rico, milionário, porém tinha uma doença que carcomia ele noite e dia. Ele estava doente e iria morrer. E ele veio e implorou a Jesus: Jesus, se o Senhor puder, quiser, me torne limpo. E Jesus, cheio de compaixão, foi lá e tornou ele limpo na hora. Eu quero, fique limpo. Só que mais à frente ele convida Jesus para um almoço na casa dele. E ali estava o grupo farisaico, que ele fazia parte. Apesar de ser curado por Jesus, ele fazia parte de um grupo de fariseus. Ele era um fariseu. Ou ele era um fascista. Apesar de ter sido curado por Jesus, ele era um fascista. E eu vou mostrar por que ele era.
Então Jesus se assenta naquela mesa e ali uma mulher pega, resumindo, ela unge Jesus e começa a escorrer lágrimas dos seus olhos. Ela começa a chorar por estar tendo o privilégio de ungir Jesus. E os fariseus estão olhando. E aí ela, quando as lágrimas dela escorrem nos pés de Jesus, ela começa a dar ósculos, e havia ósculo na face, símbolo de amizade, ósculo na boca, para casamento, símbolo de sensualidade, ósculo para o céu, que é o beijo, era uma reverência aos deuses gregos. Eles faziam isso, os gregos. Ósculo na mão representava reverência. Ósculo no pé, beijar o pé, representava o mais alto grau de humilhação perante alguém que estava presente. E ela fez isso. Ela se humilhou perante Jesus Cristo. E as suas lágrimas, ela beijou os pés de Jesus e as suas lágrimas escorreram nos pés de Jesus. Os pés de Jesus ficaram ensopados com as lágrimas daquela mulher. E ela pegou os seus cabelos. Era costume das mulheres hebraicas, cabelos compridos. Ela pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E aí Simão e os demais fariseus interpretaram aquilo como se Jesus não fosse um profeta. Esse homem não é um profeta. Olha, o mesmo Simão que havia sido curado, leproso. Esse homem não é um profeta. Se ele fosse um profeta, ele não permitiria que uma mulher dessa, olha o preconceito que eles tinham, que uma mulher lhe tocasse. A mulher não podia tocar nenhum homem de Deus. Olha que ela não usou de nenhum gesto imoral, obsceno. Ela simplesmente ungiu Jesus, beijou os pés de Jesus, chorou ali e enxugou com seus cabelos as lágrimas do pé de Jesus. Mas os fascistas, porque há fascista religioso, existe escola de fascistas. Esses fascistas, eles são produzidos durante anos. Nós temos a prova disso na política. Um fascistão que foi produzido durante 30 anos, veio das agulhas negras e se introduziu na política e se introduziu na religião, chamado Bolsonaro. Um fascista de marca maior, que dá risadas quando morre. 180 mil pessoas. O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, onde outro fascistão perdeu o poder.
Achou que não ia perder. Mas quando eles começaram a matar negros, a polícia começou a matar negro, o povo americano reagiu, porque a sociedade americana é uma sociedade de luta. Ela é uma sociedade que ela não aceita. A esquerda ela não aceita essa palhaçada. O cara é negro, eu vou lá e tal, e piso na goela dele, ele é negro, é bandido. E aí, gente, o fascismo é tamanho no Brasil que dentro de 3 anos, foram mortos pela polícia 2.035 crianças de bala perdida ou bala achada. Já entram atirando. Uma delas foi a Ágata, aquela menininha que se vestia de Mulher Maravilha. Tomou um tiro. Estava dentro de uma Kombi. Com a sua mãe. E tomou um tiro na cabeça. Por quê? Porque o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar, ela permite que esse tipo de fascista seja produzido. Lembra do Cabo Camata? Lembra do Cabo Camata? Que depois morreu no acidente? Ele era um fascista. Ele era estilo Bolsonaro. Era chamado Jair também. Era o mesmo estilo. Ele dizia, vou amarrar os negros, vou amarrar os bandidos numa árvore, vou botar fogo e vou matar tudo. Eu vou matar. Só negro. Quer dizer, seria um lixamento. Um lixamento estatal, porque eles eram um candidato a governador do estado. Se um candidato a governador do estado, ele diz que ele vai amarrar réus numa árvore, vai botar fogo, vai bater de gurugumba, que ele falava, e vou botar fogo, então ele institui um Estado nazista. Porque era isso que Hitler fazia. Mas evangélicos, eu sou evangélico, que tristeza de falar isso, batiam palma para o Cabo Camata, ele vai botar fogo em tudo. Está igual lá, né, em Roma, né? O Nero fala, eu vou botar fogo em Roma. O Nero. Vou botar fogo em Roma e vou construir outra cidade, Nerópolis. Bando de maluco, gente. Então, quando o Bolsonaro começa a falar aquelas palhaçadas que ele fala, de que negro pesa rouba, e disso e tal, e de agredir mulheres, de atacar, fazer gesto de arminha, tem um grupo que grita, é mito, 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 mito. Ele tem popularidade. Por quê? Porque existe uma escola de fascista, e nós já temos elas instituídas no próprio poder.
é a polícia, que acha que pode chegar atirando. Por que que no início o Sérgio Moro queria tirar o excludente de ilicitude? Quer dizer, vamos autorizar a prática do ilícito. Quer dizer, primeiro chega e atira, depois pergunta. Ah, você é negro? Então, pê! Agora vamos saber quem era ele. Aquele negro poderia ser um juiz, ou poderia ser um advogado, pode ser porque os negros estudam também. Eu tenho curso superior. Mas muitas vezes esses caras nem gostam de estudar. Eu tinha um amigo que era cabo, e ele tinha 4ª série. E ele, sabe o que ele fazia? Ele queria, para ele passar no concurso, ele falou para mim, para passar no concurso, há muitos anos que eu não vejo esse moço, deve estar aposentado. Ele sentou numa cadeira, o outro sentou do lado, o cara copiou a prova, pegou a prova dele, copiou, passou a prova copiada para ele, e ele deu a dele para o outro cara. Então, o cara fez a cola e deu para ele, e ele entrou. E ele ganhou uma arma. E ganhou um salário. Quarta série. Então, o camarada que tem a 4ª série, ele acha que ele vê um negro na rua, ele vê uma mulher, e aí ele acha assim, eu posso chegar e posso atirar e não vou perguntar. Então, o cara que é um professor, que tem um curso de graduação, 5 anos, um curso de pós-graduação, 1 ano, um mestrado, 1 ano e meio, 2 anos. Então, total da ópera, 7, 10 anos de estudo. Fora o ensino médio, ensino fundamental. Aí esse cara está andando na rua, o outro que não tem nem a 4ª série, que passou colando, chega lá e dá um tiro. Porque o outro é negro. Porque ele é um fascista. E é isso que o Cabo Camata fazia. E é isso que o Jair Bolsonaro faz. E é isso que o Trump fazia e perdeu lá. E é isso que no Brasil precisa acontecer. E não ficar gritando que esse cara é um mito. Mito para as negras deles. É uma forma de falar. Porque ele, na verdade, é um monte de marmanjo gritando, mito. Sabe por quê? Interesse, ó. E para manter os 15% de fascista que existem no mundo. Então, no mundo de Jesus também, já que ele se proclama usa até versículo bíblico, esse presidente do Brasil, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só aí, ele não vai até o 36. Versículo 36 de João 8 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que um cara desse vai para uma reunião, xinga 27 palavrões, os filhos envolvidos com falcatrua até a cabeça? Esse cara se proclama evangélico. E tem gente babando, ele é o mito, ele é o Messias, ele é o Messias. E Messias, gente?
Vocês estão longe de entender o que é Bíblia. Estão longe de entender o que é antropologia, o que é filosofia, o que é vida. Estão longe de entender o que é direito. A nossa Constituição, ela é baseada num princípio do direito puro. Tem que estar escrito. Por isso que ele tenta derrubar a Constituição. E por isso que ele derrubou, junto com o vampiro brasileiro, que é o Temer, derrubou a lei trabalhista. Por isso que ele derrubou a Previdência, a lei da Previdência, para prejudicar as futuras gerações. E tenta derrubar a vacina contra a Covid. Mas aí, voltando lá ao texto bíblico, Jesus, quando o Simão disse, essa mulher é uma pecadora, essa mulher não pode tocar no mestre, essa mulher, se fosse hoje, sabe o que quer dizer? Essa mulher é uma mulher de esquerda, essa mulher é uma comunista, essa mulher é uma petista. Eles iam dizer tudo quanto é coisa para manter a tese deles. Porque o fascista, ele é estranho, gente. Olha que na hora que Jesus estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, a mulher de Pôncio Pilatos teve um sonho e disse, ela não entra na questão desse justo, porque esse homem é um inocente. Se você permitir que esse homem seja crucificado, você vai ter um problema sério no mundo vindouro. Porque eu tive um sonho com esse homem. Esse homem é inocente. E ele é justo. E aí, ele colocou 2 homens. Colocou Barrabás e colocou Jesus. E o que eles gritaram? O que os mesmos fariseus que diziam que Jesus tinha demônio gritaram? Solta Barrabás. Mas quem era Barrabás comparado com Cristo? Barrabás era um camarada que ele era de origem zelote e ele achava que Israel seria liberta do jugo de Roma através da espada. E ele matou romanos. Mas eles gritaram, solta Barrabás e crucifica Jesus. Está vendo? Por quê? E Pilatos tentou. Pilatos bateu nele ali um espírito de consciência e de verdade, mesmo ele sendo romano, e ele, naquele momento, ele disse, não, mas eu vou soltar um homem inocente, eu vou prender um homem inocente e soltar o outro. Solta Barrabás e prende Jesus, porque se você não prender Jesus, você não é amigo do Estado. E Pilatos sabia que eles estavam fazendo isso porque eles eram fascistas, eram mentirosos, eram exploradores do povo. Eles roubavam o dinheiro, eles roubavam o dízimo do povo. Era um povo hipócrita. Mas para eles estava tudo bem. Eles eram os santarrões, fariseus, escribas, sacerdotes, eram todos os santarrões. E quando alguém bate de frente com esse grupo, ganancioso por dinheiro, ele sempre vai ter uma represália. E Jesus bateu de frente. Raça de víboras, raça de cobra, sepulcros caiados.
seus sepulcros caiados. Vocês matam os profetas, depois pintam os sepulcros deles e dizem que eles eram homens santos, mas foram vocês que mataram eles. Tá vendo, gente? Então, fazendo uma análise, existe fábrica de fascista. O nosso Estado brasileiro, existe fábrica. Quando eu fui no Exército, eu tinha 18 anos, cheguei ali, eu e mais ou menos uns 30 rapazes, para se alistar, em Vila Velha, e aí vieram ali uns cadetes, fardado, com roupa de azeitona, roupa verde, e eles começaram a zombar da gente. Seus molengas, vão ficar todo mundo pelado. E zombavam da gente, fazia coisa absurda, que eu nunca quis ser de exército. Embora, gente, toda regra tem exceção. Há gente do exército, há gente da polícia. Eu tenho um primo que é capitão, carreira encerrada, 30 anos. Um homem da lei. Tive professor na faculdade de Direito, como o doutor Félix, que era tenente, que era gente que obedecia à lei e chamava a atenção de policiais que entraram na faculdade quando eles queriam fazer coisa errada. Tinha um lá que falava bem assim: professor, quando eu passo por alguém de moto, dá vontade de dar um tiro quando eu estou vindo do meu trabalho. Eu fico doido que ele se mexe de lá para me dar um tiro. Ele falou: rapaz, você está ficando doido? Vai dar tiro à toa? Só para dar tiro? Sem um motivo? Você está aqui, rapaz, para aprender a ser diferente. É isso que tem que ensinar nas igrejas, gente, também. Você está aqui para você aprender a ser diferente. Foi por isso que a história do metodismo, John Wesley foi expulso de 31 igrejas. Sabe por quê? Porque ele pregava que a igreja tinha que amar o pobre. A igreja tinha que ajudar o pobre. Mas os anglicanos, em 1835, não aceitavam a mensagem de Wesley, nem de Carlos Wesley e nem de Whitefield. Porque eles pregavam que a igreja tinha que aceitar os pobres. Mas hoje o que estão fazendo? Mesmo Wesley dando essa lição, trouxe o avivamento social. Lutero trouxe o avivamento das escrituras teológico em 1527. E John Wesley, em 1835, trouxe o evangelho social. Ou seja, a igreja é lugar dos pobres também. Pode estar de chinelo de dedo, pode ser negro, pode estar com cabelo arrepiado. É lugar de todo mundo. Foi para eles, foi para todos que Jesus veio. Mas não, eles fizeram um covil de ladrão, fizeram um covil só de rico, todo mundo quer ter carro zero, todo mundo quer só ter dinheiro, implantaram a teologia da prosperidade, vende feijão, vende arroz,
Caroço, né? Caroço, não é o arroz pronto, não, é o caroço. Ungido. Eu já vi, gente, eu já fui em reunião com a minha família, onde eles diziam que ia cair ouro do céu na mão das pessoas, e jogava purpurina para dizer que era ouro. A pessoa saía dali, minha mão está cheia de ouro, olha, está pingando ouro, purpurina, o suor, tão calor que está, misturava a purpurina, pingava, está pingando ouro. E tem gente acreditando nisso. Gente, acredita em Cristo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus morreu para nos salvar. Mas cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês vestido de Messias. Não acreditem. Eu digo, na mesma Alemanha que Deus levantou Martim Lutero, surgiu o capeta chamado Hitler, que matou 6 milhões de judeus. No mesmo país. E no mesmo país que surgiu o Dr. Po Yong-Chu, da Igreja do Evangelho Pleno, uma igreja de 2 milhões de pessoas, ali na Coreia do Sul, em Seul, surgiu o Reverendo Moon. Outro capeta, capetão de chifre grande. Reverendo Moon, dizia que ele era Jesus. Alguns pastores da igreja metodista wesleyana, quando nós íamos aos concílios, e eles foram convidados para ir até uma reunião comum, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ganharam prêmio, ganharam viagem de avião, e quando chegaram lá, estava todo mundo reunido, o bispo Geraldo, que hoje é bispo, ele compartilhou, porque eu era pastor na época, portanto submisso a ele, e ele diz o seguinte, que quando todo mundo chegou ali, subiu um homem magrinho lá, coreano, e falou, gente, vocês estão tudo aqui, vocês, cada um tem a sua religião, cada um é de uma denominação, mas eu não quero nada de vocês, só quero que vocês me aceitem como Jesus, o Reverendo Moon. E aí o pastor, na época pastor Geraldo, ficou impressionado e disse, gente, vamos fazer um clamor aqui, vamos sair daqui, vamos embora logo. Nós fomos enganados. Reverendo Moon andava pelo mundo vendendo canetinha e pegando dinheiro das pessoas. Eu lembro que quando eu morava em Barcelona, eu tinha um projeto social, passaram ali, vendendo coisas. Eu perguntei, quem é o líder de você? Nuestro líder, esses vieram da Espanha. Nuestro líder é Moon, Reverendo Moon. No mundo todo, adorando um capeta, que dizia que era Jesus. Aqui no Brasil tinha um Henrique Cristo que botava uma coroa de coisa, agora já morreu, botava uma coroa de flores na cabeça e dizia que era Jesus, e tinha seguidores, até engenheiros seguindo ele. E se candidatasse a deputado, ganhava. Eu vi uma engenheira dizendo, ele é o Messias. Mas como a senhora sabe que ele é o Messias? O repórter perguntou. É uma convicção que eu tenho. Porque o Henrique Cristo, tiraram uma foto dele quando ele era relojoeiro e ele apareceu com a carinha assim. Como aquela foto daquela cruz, né, que a Igreja Católica usa,
e Jesus morto, escrito Henri. A partir daquele dia ele foi no cartório e registrou o nome dele Henri Christ, que significa Rei dos Judeus. Foi para a França e lá ganhou um mega milionário que não tinha parente nenhum, e ao morrer ele falou, estou declarando que a minha fortuna toda é do Mun. E aí o Mun virou milionário. O Mun não, o Henri. E ficou pelo Brasil afora aí, dizendo que era o Cristo. Quantos Cristos já surgiram? E não é diferente na política, gente. Mas Jesus está tratando com esses homens. E eles vão prestar conta por zombar das famílias que perdem seus entes queridos, como eu já perdi e outros já perderam, e vão ter que prestar conta. Como o Trump está prestando conta. Achou que ia levar, mas não levou. Porque ainda existe um povo neste Brasil que acredita na justiça de Deus e dos homens. Fique na paz.